A gente já começa essa hora do Tarde Band News com uma frase, uma fala polêmica do presidente Lula. Mais cedo, quase que ao mesmo tempo, enquanto os parlamentares de oposição estavam falando com a imprensa sobre obstrução de pautas e tal, estava acontecendo o conselhão do presidente Lula, né? Teve um apoio ali ao STF, à soberania do país, uma carta divulgada com esses pedidos todos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social Sustentável, que é esse conselhão, é formado por representantes da sociedade e assessora à presidência da República. Também com membros ali que estão sendo bem questionados, como, por exemplo, influencers e tal. Bom, fato é que, durante a abertura do plenário, do colegiado, o presidente Lula chegou a falar sobre o tarifaço. Você lembra que tem muitos produtos ainda com 50%, né, para os Estados Unidos. Café, carne bovina, suco de laranja, frutas, né, açaí, cacau. O presidente Lula, no meio disso, e batendo o prazo, começa amanhã, disse que ele não vai ligar para o presidente Donald Trump para falar sobre esse assunto. E que ele não está querendo, porque, de acordo com Lula, o Trump não está querendo negociar. A gente lembra que nos últimos dias, Trump, questionado por uma jornalista brasileira, disse: olha, ele pode me ligar quando ele quiser. Ele pode me ligar, é assim que está acontecendo as negociações com o mundo inteiro. Lula ainda reiterou que vai convidar mesmo assim Trump para a COP30, que acontece em Belém do Pará, agora, neste ano, em novembro. Vocês pensam, eu não vou ligar para o Trump para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Só não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Deixa eu conversar agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. O professor estava rindo no final quando ele fala: não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Ele está com uma guerra em curso, com vários crimes de guerra. Aí, no meio do caminho que ele foi condenado, não está podendo ir para muito lugar, senão ele vai preso. Agora, rindo também para não chorar, né, professor? Porque, assim, o prazo foi indo, e amanhã acaba. Então, amanhã é para começar a valer a tarifa de 50%. Você acha que o presidente Lula está no caminho certo? Porque a gente está vendo autoridades mundiais indo atrás do presidente americano Donald Trump, conseguindo a negociação e conseguindo falar a língua de Trump e, com isso, moderar tudo o que está acontecendo. O presidente Lula está indo no caminho contrário, dizendo: eu não vou ligar, né? É o melhor caminho? O que o senhor acha dessa? E assim, eu não vou ligar para falar da tarifa, mas vou ligar para falar da COP30, que o Trump já disse que não vem. Me ajuda, professora, a entender. O senhor acha que essa tática, não sei se é uma tática ali, pode dar certo? Como é que Trump vai entender tudo isso? Ou tudo isso pode nos afundar ainda mais nessa tarifa de 50%, professor? Boa tarde, bem-vindo. São duas situações bem claras, né? O presidente Lula, ele é um habilíssimo político, né? E ele sabe perfeitamente como agradar seus diferentes eleitorados, né? Nesse eleitorado do Conselhão, né, ele fez a frase que aqueles eleitores estavam ali dispostos a ouvir, né? Agora, é bem diferente quando ele falou há 2 ou 3 dias atrás, né, eu não me lembro exatamente a data, mas acho que são 3 dias mesmo, que eu vou ligar para o Trump porque eu falo com todo mundo, né? A frase veio junto, né, àquele distensionamento impulsionado pelo ministro Haddad de uma maior aproximação com, inclusive, empresários. Nós já comentamos aqui que o governo abriu 3 frentes, né? Uma frente foi com o Alckmin sentado ali do lado do Lula, no Conselhão, como vocês estão mostrando, né? E era basicamente em torno dos empresários, organizando os empresários, tanto do agro quanto da indústria, para negociações, né? A segunda frente era o Haddad, que eram frentes técnicas mesmo, para se cacifar tecnicamente e economicamente, e principalmente abrir um flanco político de que nem o presidente, nem nenhum ministro tinha falado em retaliação. Em outras palavras, indo exatamente no que você falou, não confronto com Trump. Uma terceira linha,
né, era a do ministro Mauro Vieira, que era a linha bem clara de se aproximar da diplomacia americana. Isso também teve bom andamento, né? O andamento foi bem feito, porque horas depois saiu aquela isenção, né? Então, nós precisamos ver para que público o presidente Lula está falando, né? Provavelmente, num outro público, ele falaria de uma forma mais controlada. Como o Trump também age mais ou menos assim, um vai compreender bem o outro, mas que, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão de que o melhor caminho é o caminho que tem sido usado por todos, é de mais moderação numa diplomacia pessoal com Trump. É aí que funciona, né? A gente precisa lembrar sobre isso, né? Que a poderosa Ursula von der Leyen, né, presidente da Comissão Europeia, na prática, chefe do executivo, entre aspas, da União Europeia, esperou por Trump mais de 1 hora no domingo passado, enquanto ele terminava o seu jogo, domingo retrasado, enquanto ele terminava o seu jogo de golfe, né? É real isso, né? Há uma intenção disso, só que ela saiu de lá com 15% e saiu de lá garantindo as exportações europeias para os Estados Unidos, que no ano passado foram de 642 bilhões. Leia-se. O que a Ursula von der Leyen fez foi garantir emprego e renda dos europeus e, no subtexto, segurar a eleição da extrema-direita na Europa, porque se vier desemprego, a gente pode imaginar o que vai acontecer, não é difícil. Então, é mais ou menos esse caminho, me parece que o ministro Haddad estava desenhando. Há uns pulos do presidente Lula fora do script, mas, de alguma forma, me parece que esse bom senso está imperando. Deixa eu chamar o Cristiano Oliveira, professor, aqui para a nossa conversa, porque pode ser que o governo tenha uma manga ali, sabe, uma carta debaixo da manga, porque realmente... Para contar para a gente. Porque simplesmente não ligar pode ser um problemão danado, e amanhã acorda com uma carta assinada por Trump dizendo 50%, né? O Cris Oliveira disse que parece que tem uma carta na manga. Será que é isso que eles vão jogar? Essa carta se chama... terras raras, que o Lula chegou a dizer que jamais mexeriam, que ela é nossa? Conta aí pra gente, Cris. Boa tarde, bem-vindo. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu estou ouvindo aqui o professor falar sobre isso aí. Boa tarde. Eu estou vendo o professor falando sobre isso aí e me lembrei que quando o presidente Lula improvisa, e é claro que ele fala para a plateia que está ali para ouvir, ele improvisa e passa do ponto um pouquinho. Essa não é a primeira vez, né? Então, assim, membros do governo têm dito que o caminho deve ser o presidente Lula, no improviso, falando para a plateia que quer ouvir aquilo, passa do ponto sempre um pouquinho. Mas por falar das terras raras e das mangas também, talvez essas terras raras estejam na manga ali de negociação, o que acontece é que o presidente Lula vai se encontrar hoje com governadores do Nordeste. Isso vai ser importante porque o Nordeste é o maior exportador de frutas do Brasil. Entre essas frutas, a manga. A gente pode citar aí Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, que faz muita exportação de melão, de manga, de melancia. Então, esses estados também estão aflitos porque exportam muito para os Estados Unidos. E com o tarifaço de 50% em relação a esses produtos, a essas frutas, pode se tornar inviável o negócio lá no Nordeste. E por que ele vai se encontrar com os governadores do Nordeste? São os governadores de uma região que, historicamente, o Partido dos Trabalhadores leva vantagem eleitoral, não só em relação ao Executivo Nacional, no caso o presidente, mas também governadores. Então, esse encontro será muito importante. É claro que eles vão discutir o tarifaço. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai se encontrar com aqueles senadores que foram para os Estados Unidos, se encontraram lá com alguns colegas norte-americanos, então ele quer saber qual é o clima, Lena, quer ter uma conversa com esses senadores para, a partir daí também, tomar uma decisão em relação a esse tarifaço. Mas como você bem disse, Paula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou dessa negociação com exclusividade aqui na Band News e falou dessas terras raras. A gente ouve falar terras raras aqui. O que são essas terras raras?
As terras raras, no Brasil, são aquelas que contêm minerais muito importantes do ponto de vista econômico e principalmente tecnológico. E justamente por isso são terras bastante cobiçadas. São minerais que estão lá que dizem muito respeito à tecnologia, ao avanço da tecnologia. A gente pode citar dois, por exemplo, o nióbio e o lítio. A gente separou um trechinho do que o ministro Haddad disse sobre isso. Vamos acompanhar. Creio que essa semana nós vamos poder conversar. A Fazenda anseia por esse encontro já há algumas semanas. Temos minerais críticos e terras raras. Os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Pois é, levando em consideração o que o ministro disse e que o professor disse aqui no início, né, desses improvisos do presidente Lula, há poucos dias, falando de terras raras, o presidente Lula disse o seguinte: olha, nem eu sabia que existiam esses minerais aqui, e o presidente Trump sabe, já que existe no Brasil, vou pegar para mim, querendo dizer, olha, isso aqui pertence ao Brasil. São esses improvisos do presidente Lula que causam todo esse alvoroço aí, viu, Paula? Pois é, né, Cris? O professor Leonardo Trevisan, não é a primeira vez. Se seguisse o script, né, como a gente chama em televisão, teleprompter ali, talvez alguns problemas não estariam acontecendo. Agora, professor, essa carta da manga aí que o Cris trouxe pra gente, ou se o presidente realmente bater na tecla e não ligar para Donald Trump, restam poucas horas. Quais as consequências que podem acontecer, na sua visão, aí para o Brasil? E chegando mesmo, realmente, dessa vez, a tarifa de 50%? Olha, primeiro ponto, eu gostei muito do que o Quirino estava comentando, né? Porque ele tocou em dois pontos importantes. O primeiro deles é um que é bem factível de operacionalizar, né? Porque a exploração de minerais e terras raras, Cris, exige uma série de tecnologias que está muito longe. Por isso que os chineses estão muito na frente nisso, né? Você tem que, na verdade, é separar os minerais que estão, às vezes, muito perto de tório, de urânio, então você tem que separar e os chineses são muito hábeis nisso. Porém, há um que você mencionou aí, e que o ministro Haddad mencionou também, que é o lítio, né? Junto nessa conversa, o ministro Haddad completou essa conversa oferecendo o que talvez seja o morango do bolo, né? Que é o seguinte: o Brasil aceitaria o fornecimento de lítio para montar empresas de fabricação de baterias para carros elétricos aqui, inclusive para a Tesla. Veja bem, né? Então, isso é sopa no mel no ouvido dos americanos, né? Eles gostam disso, né? E de alguma forma, é uma oferta, né? Para que sentar na mesa de negociação com alguma coisa que de fato interesse muito aos americanos. O tom nas negociações não é o do improviso, né? Acho que a Paula tem toda a razão, o improviso acontece, precisaria de alguma forma conter, mas não é o tom do improviso. O que vai aparecer na mesa de negociação é o que eles querem, eles americanos, o que nós podemos fornecer e, finalmente, o que é que nós podemos, de fato, oferecer na mesa de negociação para conseguirmos redução. Quanto às tarifas que entram amanhã, nós temos que lembrar a conta do MIDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, Paula, né? São 35%, porque 46% foi isento por uma série de razões, é a turma da Embraer e todo o resto, celulose, o pessoal mais interesse americano mesmo, 19% pode esquecer, porque é alumínio e aço, isso aí vai ser taxado mesmo, é igual para todo mundo, e sobra 35%. Só que esses 35%, Paula, tem uma importância significativa aqui para nós, porque é aquele que gera mais emprego e renda para os brasileiros. Basta a gente ver que a Federação de Indústria do Rio Grande do Sul avisou que só no Rio Grande do Sul são 140 mil empregos em jogo. Se você olhar para São Paulo, que é maior produtor, nós vamos ver essa cifra aumentar. De que empregos nós estamos falando? De emprego de cadeia produtiva integrada,
Ou seja, faz uma parte aqui e vende para lá, eles completam lá. Então, de algum modo, os 46 estão garantidos, 19 esquece, mas esses 35 que estão para vir a partir de amanhã vai doer bastante, porque, de alguma forma, ele implica realmente emprego e renda de brasileiro. Não é commodity, é produto industrializado. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Vamos esperar. Menos de 24 horas agora. 3h15 pelo horário de Brasília. Contagem regressiva para ver o que vai acontecer, professor. Obrigada, viu? Um grande beijo para você. Um abraço, Paula. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.